Boa noite. Está começando mais um episódio do Panorama Político, um espaço criado para discutir política, gestão pública, desenvolvimento social e os temas que impactam diretamente a vida da nossa população. E hoje teremos um episódio muito especial. Recebemos uma parlamentar que vem se destacando nacionalmente pela atuação em defesa das mulheres, das crianças, da família e das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social. Nossa convidada é advogada, mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas, especialista em primeira infância pela Universidade de Harvard. Foi vereadora em Salvador, secretária municipal e atualmente exerce seu mandato como deputada federal, sendo reconhecida como uma das parlamentares mais produtivas da Bahia. Também participava, né, desse episódio a secretária Viviane Ferreira, não deu para estar aqui, Ramon, mas na próxima. Mas hoje vamos conversar sobre políticas públicas para mulheres, infância, atuação parlamentar, desenvolvimento social e também sobre o evento Todos por Elas, promovido pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Seja muito bem-vinda ao Panorama Político, deputada. Eu é que agradeço imensamente esse espaço. Inicio aqui a minha participação dando uma boa tarde, uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes que nos ouvem e nos veem também. É interessante falar o boa tarde, porque estou virada aqui, então eu já não sei se é dia, se é tarde, se é noite, só vou saber depois que eu dormir. Eu estou bem perdida, mas bem cansada, mas regozijada de alma, porque nada melhor do que a gente trabalhar pelo nosso povo, receber o calor humano de todo o povo, e isso é que renova a gente. O que me deixa cansada é parar. Enquanto eu estou ali no corre-corre, eu não sinto nenhum cansaço, mas quando eu sinto, igual estou aqui agora, aí que vem o cansaço, aí já viu. Mas muito obrigada pelo espaço, mais uma vez eu agradeço. É com muita alegria que eu estou aqui em Vitória da Conquista, eu que também sou cidadã conquistense, e é interessante dizer que não sou só cidadã conquistense, sou cidadã conquistada por Vitória da Conquista, que eu amo esse lugar, amo seu povo, amo tudo aquilo que Vitória da Conquista representa para o estado da Bahia, para a economia, para o desenvolvimento, para a nação baiana, que tem Vitória da Conquista tem um peso ímpar no estado da Bahia e tem um significado muito especial dentro do meu coração e do meu trabalho. Isso aí. Vamos começar então. Quem é Rogéria Santos, além da política? Rapaz, dura coisa você me perguntou. É complicado a gente falar da gente, não é verdade? É muito mais fácil e é por isso que tem muita gente que faz fofoca, porque é muito mais fácil falar da vida alheia do que falar de si próprio. É isso aí. Não que eu seja fofoqueira, viu, gente? Não sou, mas é muito mais fácil. Na verdade, eu me vejo, eu vou dizer como eu me vejo além da política, eu me vejo como uma mulher comum, uma mulher do povo. Não sou política, não me vejo como uma política, até porque não sou de família tradicional política, na minha família não tem ninguém que seguiu a vida pública. Sou uma mulher comum, filha de Dona Maria e seu Valdir, pequeno comerciante, Dona Maria doméstica do Rio de Janeiro, lá da zona metropolitana do Rio de Janeiro, mais precisamente Baixada Fluminense, São João de Meriti. Quem não sabe onde é, pesquisa aí que você vai ver. Nasci e fui criada com muita luta, com muito sacrifício, estudei até o meu ensino médio em escola pública, na mesma escola, por sinal, desde do primeiro ano. Antigamente a gente falava do primeiro ano primário até concluí o ginásio, e com muito orgulho digo para você, sem dúvida nenhuma, eu estou na política, eu sou do povo. Deputada, como começou essa caminhada com a vida pública? Na verdade, eu sempre tive uma veia muito voltada em toda a minha vida pelo cuidado com pessoas. Sempre, ainda quando eu nem sabia
que isso é um trabalho social. Eu tratava sempre como cuidar de pessoas. Sempre fui aquela criança, aquela adolescente que, por ser a mais velha, a irmã mais velha, sempre cuidei das irmãs mais novas. Então, no meio dos primos, eu era mais velha, eu cuidava de toda a tropinha. Então, sempre desenvolvi isso muito cedo e de uma forma muito leve. E acabei desenvolvendo ainda melhor com a minha conversão. E aí, sendo evangélica, a congregação que eu pertenço ela faz um trabalho muito grande, em larga escala, um trabalho social. E hoje, esse ano, eu completo 39 anos de convertida, então a minha vida inteira, incluindo ainda quando eu estava somente como membro, depois como uma colaboradora, uma obreira, sempre me envolvi muito nos trabalhos sociais da igreja. E isso veio me trazendo muito ao cuidado de pessoas, sem nunca imaginar a participação política, sempre por amor ao próximo. Até que, quando eu volto da África, eu vivi 14 anos no continente africano, 9 desses 14 anos em meio à guerra civil, e quando eu regresso para o Brasil, eu volto direto para a Bahia, e quando eu via as periferias de Salvador envoltas a muita pobreza, a muita dor, a muito sofrimento, as pessoas sem saneamento, sem saúde, precisando de tudo. Eu fiquei muito assustada, porque quando você sai do Brasil e você fica 14 anos fora do seu estado, a visão que você tem é que em 14 anos, quando você voltar, tudo vai estar tipo voando, né? Tudo maravilhoso, tudo lindo. Lá eu via muita miséria, muita fome, muita pobreza, mas lá eu tinha o horror da guerra. Quando não estava em guerra, o país estava saindo da guerra, então estava naquela fase de tentar recompor a nação, Recuperar, de né? tentar recuperar, sobretudo, o efeito deletério que a guerra traz à mente humana, que é a mente humana, quando passa pelo horror da guerra, é tanto sofrimento, são tantas marcas e traumas que as pessoas ficam, que só tem uma classificação, é completamente desumano a guerra. Por isso que eu tenho muito horror a tudo que é desequilíbrio que paira na política. Hoje eu entendo isso. Naquela época eu não sabia. Eu não tinha noção que tudo aquilo que permeava, o que estava no meio de tudo aquilo era o poder político. Eu sabia que existia uma briga entre o presidente e o que tentou ser presidente e não conseguiu, mas eu não tinha noção do que era o poder político, porque eu nem sonhava em ser política, mas sempre cuidando das pessoas. E quando eu volto para o Brasil, eu visualizo o mesmo cenário que eu via em Angola, eu vi na periferia de Salvador. Mesmo sofrimento, as pessoas passando fome, as pessoas no meio de esgoto, eram escadarias com rato, barata, esgoto. E eu ficava olhando aqui e falava, puxa, lá tinha guerra, aqui tem o quê? E aquilo começou a me incomodar. Então a gente formou um grupo, eu formei um grupo com 80 mulheres voluntárias, e ali a gente começou a fazer um tanto de trabalho social pela cidade, de tudo que a gente fazia de tudo que você imaginar. A gente conseguia médico, levava para dentro das comunidades, a gente levava comida para as casas de acolhimento de crianças, tinham muitas, hoje já reduziu muito esse quadro, graças a Deus. Nada como uma boa gestão para mudar a história de uma cidade. E aí, eu cheguei em Salvador, quando eu voltei da África, foi no ano de 2008. Hoje eu sei o quanto a política interfere no desenvolvimento de uma nação, de um estado, de um município, o quanto que a figura de um gestor é importante para aquilo. Naquela época, eu visualizei uma Salvador, e depois eu pude visualizar uma nova Salvador e, sobretudo, olha como Deus é maravilhoso, eu tive a oportunidade de participar desse contexto de desenvolvimento como um agente de transformação também na gestão. Isso é maravilhoso. E aí, com aquele trabalho que eu comecei a fazer de inquietação dentro das comunidades, me veio o convite
para que nas eleições de 2016 eu me candidatasse a vereadora num primeiro cenário, representando a minha congregação e também pelo trabalho social que eu realizava. Então, eu não sabia nem para que lado ia a política. E falei, bom, se é para cuidar de pessoas, simbora, a gente vai. E fui, e graças a Deus deu certo. Eu fui eleita vereadora na cidade de Salvador, com 12.303 votos. Entre os 43, eu fui a 11ª mais votada na capital. Com 2 anos de mandato de vereadora, assumi a Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude do município. Concluí a gestão de ACM Neto, fiquei com ele 11 meses e alguns dias dos 2 últimos anos da gestão dele. Não vim para a reeleição. E aí a gente ficou aquele período de 2020, dezembro de 2020, até 2022, trabalhando para na nossa pré-candidatura e eventual candidatura a deputada federal pelo estado da Bahia, sendo eleita em 2022. E interessante, né? Em Salvador, onde eu fui eleita em 2016 com 12.000 votos, 303 como vereadora, eu tive como deputada federal em 2022 36.600 votos. Quer dizer, eu devo ter trabalhado direito, né? Porque só em Salvador, a minha eleição triplicou de votos ali. E é uma das coisas que eu sempre falo, que quando você trabalha no cuidado com as pessoas, construindo política pública com seriedade, com comprometimento, com verdade sobre tudo, apesar das pessoas dizerem que o povo tem memória curta, eu discordo um pouco disso. O povo tem memória curta para as coisas e pessoas que não têm significado na vida. Quando as pessoas e as coisas que passam por nós nos marcam, têm significado na nossa vida, a gente não tem memória curta. A gente, ainda se a gente era criança, quando a gente teve o contato com aquela pessoa ou vislumbrou aquele acontecimento, a gente vai ser velho e a gente não vai esquecer. Inclusive, a Bíblia diz isso, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e ainda quando for velho, ela não se desviará dele, porque ela vai ter memória daquele ensinamento. Então, eu penso muito isso em relação ao povo. Se vocês deixarem, eu vou fazer o podcast sozinho, que eu não paro de falar, viu? Mas é bom a gente escutar essas experiências, né? Porque, como a senhora falou aí, passou pela África, né? Viu Salvador também em uma situação crítica, né? Devido o seu trabalho juntamente com a administração pública, né? Que a senhora falou de ACM Neto, foi mudando a cara de Salvador, né? Hoje, quando a gente olha Salvador, eu nem de longe consigo vislumbrar aquela Salvador que eu vi em 2008. E olha que trabalho dentro das mesmas comunidades. Então, é tão lindo isso, que como vereadora eu tive oportunidade, só para você ter uma ideia, quando eu fazia meu trabalho social, eu tinha um livro de registro, e aonde eu passava, que eu via problemas, que eu visualizava que eu pudesse buscar alguma ajuda, eu anotava, né? Às vezes eu via uma escola que não tinha faixa de pedestre, mas eu não sabia nem onde eu pedia, mas eu anotava. E depois, quando eu fui eleita vereadora, eu tive a oportunidade de pegar aquele meu caderninho, eu lembro como se fosse hoje, eram 46 problemas que eu anotei durante um longo tempo que eu andei pelas ruas lá. Esses 46 problemas eu fiz, de todos eles, ofício solicitando providências à prefeitura na minha primeira semana de mandato. O Neto, à época, recém-chegado à prefeitura, naquele momento, se espantou quando viu o tanto de ofício que chegou lá aprovado pela Câmara, de indicações para que acontecesse, e digo, todos eles foram feitos. Todos foram realizados. Todos os pedidos foram realizados, e isso é que é bacana. Todos eles aconteceram, se tornaram realidade. E eu nem imaginava
que Deus me daria essa oportunidade de poder tirar do papel o sonho de tanta gente, né? Porque o nosso povo, e aí eu não falo isso com muita alegria, eu falo isso com tristeza. A maioria do nosso povo se contenta com muito pouco em relação a tanto que eles merecem. Isso me incomoda muito, porque eu gostaria muito que o povo pensasse muito grande, porque a Bahia é um estado riquíssimo, é um estado que tem pessoas maravilhosas, nosso povo é extremamente acolhedor, nosso povo é extremamente dedicado, nosso povo é muito trabalhador. Só que, infelizmente, no decorrer do tempo, as pessoas vão absorvendo comportamentos, sobretudo pensamentos, que vão minimizando, vão tornando eles encolhidos. É como se fosse um sistema de encolhimento que as pessoas. Eu não sei se. Acho que não é do seu tempo, mas eu acho que é dele. Ó, não estou fazendo discriminação, não. Tô mais velho que Obrigada, você. viu? Meus cabelos brancos estão lhe A barba entregando. Não, essa barba não, cabelo também. Faz igual eu, é branco, mas eu pinto. Então ninguém precisa saber, né, Minha mulher não amiga? deixa pintar. Então, é meu caso, Então ó. fique assim. Antigamente, quando eu era criança ou adolescente, pastor Sidney, que se tiver acordado ali, que ele já está na hora de dormir. Por isso que é ruim programa à noite, né? Que a gente cochila logo. Deve lembrar, tinha um programa, um filminho chamado Terra dos Gigantes. Você viu? Você ouviu? Nessa Terra dos Gigantes, as pessoas eram encolhidas. E elas entravam em qualquer canto. Se tivesse um buraquinho de rato, ela entrava ali. E tivesse um ralo, ela entrava ali. E, às vezes, a pobreza, a miséria, a mesmice, o engano, a politicagem faz com que o nosso povo seja encolhido. E ele esqueça do grande potencial que ele tem, sabe? Eu sou advogada e eu gosto muito de frisar isso, porque no direito nós temos grandes nomes de baianos, grandes homens. Eu sempre cito Cosme de Farias, que ele no direito ele tinha o título de Rábula, que ele era um doutor em direito, sem nunca ter ido para a academia de direito, ao ponto de dar aula para os advogados que vieram depois dele na academia. Então, um baiano. O nosso plenário lá da Câmara de Vereadores em Salvador tem o nome de plenário Cosme de Farias, em homenagem ao Rábula Cosme de Farias, ou seja, um grande doutor do direito que nunca sentou numa cadeira de universidade. Então, isso é muito profundo para nós baianos. E eu aproveito e deixo um recado aqui para todo o povo que vai nos assistir e nos ver. Nós baianos temos um potencial incrível. Não permita que nada e ninguém minimize você. Não permita que nada e ninguém te redija o que eles e o sistema querem que você seja. Seja quem você é, porque uma das coisas que nós baianos temos de marca é a nossa autenticidade e competência, porque o baiano, ao contrário do que muitos falam, que é preguiçoso, é mole, não. O baiano é extremamente estrategista e inteligente, porém, infelizmente, hoje, muitos cerceados ao pouco que o sistema lhes permite ter. Então, eu falo isso para vocês. Ainda esses dias eu estive no sertão da Bahia, no norte da Bahia, que é uma região que eu também tenho lá trabalhos políticos, e que é uma região que me corta muito o coração, com dor eu digo isso, porque eu vejo cenários lá de guerra, que eu via na guerra. E se a guerra serve de justificativa, o que eu não gostaria que servisse, mas existia um horror de guerra num cenário de tanta devastação, de tanta pobreza, de tanta fome, de tanta miséria. Tá bom. E no norte da Bahia existe o quê que alimenta a miséria, a pobreza, a fome? Porque é um cenário
terrível. Você vê, quem já teve a oportunidade de passar por lá, a fronteira entre Juazeiro e Petrolina, eu trabalho ali de Juazeiro até o Piauí, que é a última cidade. Você tem no extremo Campo Alegre de Lourdes e no outro Pilão Arcado. São as últimas cidades da Bahia fronteiriças ao Piauí. Você tem o Rio São Francisco, maravilhoso, majestoso, caudoso, com tilápias divinas, enormes. Você tem o sertão nas margens do Rio São Francisco. Chega a ser irônico, que eu não consigo entender como é que cabe um sertão às margens de um rio como o Rio São Francisco. Nós não estamos falando de uma parte do rio que esteja, tipo, totalmente... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Assoreado. Pelo contrário, ali é uma das partes onde você tem água em abundância. Aí tem o rio, o sertão e a BR. Aí eu passo ali, eu paro, eu fico, meu Deus, por que que essa água que está ali não pode vir para cá, para o sertão? Aí você vê as grandes empresas ou os grandes empresários que estão lá, que têm condição de promover a irrigação, estão lá plantando uvas sem sementes, as melhores, as mais doces da América do Sul. A manga produzida naquela região tem 99,8% de docilidade. É a manga mais doce, se não for a do mundo, quiçá das Américas. Eu gosto muito de manga, chegou a encher a boca de água agora. Você encontra lá, meu amigo, manga de mais de 1 quilo. Você sabe o que é isso? Sei. Mas quem explora essa terra? As pessoas dos outros estados. Nada contrário ao investimento de fora. Mas o baiano tem que ter essa condição também de explorar a sua terra. O baiano é quem é ali que está plantando, cavando, quebrando pedra. Ele poderia ser, na sua totalidade, o agricultor, que pudesse ser tecnicamente preparado para investir, para trabalhar, para colocar sua terra produtiva, desde que, se o solo é fértil, está aprovado, porque a partir do momento que tem água, se produz esse tipo de frutos, que eu estou lhe dizendo, e que não é falácia minha, é a realidade. Todo mundo e na Bahia fala dos frutos da região. O que falta para o nativo poder também ser um grande ou médio produtor que não só consiga produzir para a sua subsistência, mas que consiga produzir e viver da sua Uma terra. valorização a nível de Estado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente investir no nosso povo e fazer do nosso povo, colocar o nosso povo onde eles nunca deveriam sair, que é no patamar de fato, de verdade, contribuir para o desenvolvimento como sujeito ativo desse desenvolvimento e não simplesmente como alguém que está na base da pirâmide, sendo amassado e encolhido. Deputada, então foi por isso que em 2024 a senhora foi considerada a deputada federal mais produtiva da Bahia. O que esse reconhecimento representa para a senhora hoje? Por todo esse esclarecimento todo. Esse título, esse reconhecimento, para mim é o simbolismo de muito trabalho e dedicação. Eu amo trabalhar e, sobretudo, trabalhar pelo povo baiano é uma coisa que é o meu combustível diário. E, para mim, isso tudo tem um significado de mais responsabilidade, sabe? Porque cada coisa que eu vejo que eu possa contribuir de alguma forma, seja com uma alteração de lei, seja com a criação de um projeto, de uma emenda, o que for, com alguma proposição que possa somar para o desenvolvimento do meu povo, do meu país, do meu estado, eu sempre vou estar ali. Então, para mim, esse reconhecimento tem um peso muito grande, de muita responsabilidade e compromisso. A senhora já falou aí da sua rotina, né? Não para um minuto, é de manhã, de tarde, de noite. Como a senhora definiria o seu estilo de atuação parlamentar? Mas
Na verdade, eu sou um pouco uma incógnita, né? A minha assessoria sempre fala isso, porque assim, eu sou, vou me situar aqui, eu sou uma conservadora que ama cuidar de pessoas. E geralmente as pessoas não acham que quem segue o nicho do conservadorismo não tem muito aflorada essa questão do cuidado com a transformação social. Eu gosto de aliar as duas coisas e fazer com que, da mesma forma que eu posso trazer o desenvolvimento econômico, eu também possa pegar na mão daquele que não tem essa condição, através do desenvolvimento social, tentar equalizar aí essa balança para que o desenvolvimento possa. Claro que a gente não consegue fazer isso de forma igualitária, a gente não consegue fazer, mas a gente consegue fazer de forma justa. Então, nada melhor do que justiça social. E aí, às vezes as pessoas falam assim: como é que você é de direita? Sou conservadora nos meus valores, sobretudo, mas eu preciso pegar na mão das pessoas que precisam, porque um dia eu também precisei e alguém pegou na minha mão e me ensinou o caminho e disse para mim assim: a partir daqui você já consegue sozinha, vai, não anda não, voa, porque você já tem asas. Então, eu gosto disso. Não de você pegar a pessoa e de você minimizá-la, achatá-la, como eu falei Para no manter início. o controle. Não, eu gosto de pegá-la pela mão, ensinar. Tá vendo aqui? Você faz assim, assim, assim. Faz agora. Existe uma forma de trabalho que se chama formação em job. Você dá a formação no trabalho, na prática. Eu gosto disso, de pegar a pessoa, instruir, qualificar, capacitá-la, seja para a vida, seja para o ofício, seja na profissão, e depois dizer para ela: vai lá e arrebente, seja melhor do que eu, porque você pode. No popular, você não dá o peixe, você dá a vara de anzol e ensina a pescar. Pois é. Eu acho que é o E até valorizar. nem só com minhoca, ensina a pescar de isso. várias formas, que se não Isso tiver a aí. minhoca, tu se vira que você vai pescar seu peixe. Então, vamos fazer aqui. Como a senhora acha que deve fortalecer ainda mais a parceria entre o mandato federal e os municípios? Na verdade, quando a gente traz essa veia do municipalismo, porque assim, quando você fortalece o município, que é o município que está na base da pirâmide, cuidando do cidadão, quando você fortalece o município com recursos públicos, que é o que o mandato dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores podem auxiliar em muito o desenvolvimento dos municípios, você está fortalecendo o cidadão, porque através do município os recursos e não só as políticas públicas chegam diretamente ao cidadão. Então, se a gente não tiver essa parceria muito bem concatenada, muito bem aglutinada, juntinho, o Estado junto com o município e, consequentemente, a União, a gente, em algum momento, vai deixar de fluir alguma coisa. Vai haver uma ruptura, vai haver a falta de alguma coisa. Então, quanto melhor estiverem entrelaçados os entes, na minha visão, melhor é para o fortalecimento do município e, consequentemente, do cidadão que está lá na ponta. Com certeza. Doutora, deputada, quais as demandas da cidade mais chegam assim, ao seu gabinete? Aqui de Vitória da Conquista, diversas demandas sempre chegam. A gente tem uma demanda que me chama muita atenção e que sempre é de forma recorrente, a questão da saúde. E hoje, note que isso não é um problema de gestão do município, isso é um problema recorrente em toda a Bahia. Tanto que eu sou apaixonada pela área de saúde, apesar de não ter nenhum envolvimento profissional de formação na área, mas exatamente pela carência da área de saúde na Bahia,
eu participo, desde que eu cheguei na casa, eu participo da comissão temática da casa, da Comissão de Saúde, porque eu acompanho muito de perto e trabalho muito nesse contexto. A gente vislumbra aqui em Vitória da Conquista exatamente para mim, que chega até mim, as maiores demandas de fato são em relação à saúde. E tanto que na área de saúde é onde estão aqui os meus maiores investimentos. Também já investi aqui em infraestrutura, dentre outras áreas. Mas observe que a questão de saúde, a exemplo da questão de segurança pública na Bahia, são duas vertentes que gritam muito em relação a que a gente possa fazer alguma coisa. Existe algum projeto em andamento ou a se iniciar na região? Em relação ao meu trabalho propriamente dito, a gente já tem um projeto que está em andamento, que é a gente enviou para cá uma emenda para a construção de um CRAS, que o convênio está sendo assinado, inclusive. Aliás, eu acho que está na fase final de assinatura do convênio. Já está, o processo já está no Ministério de Assistência Social. Se eu estou em dúvida, não tem a questão do. É que eu confundo o bairro, que eu não lembro se o CRAS. Eu tive até lá, mas na altura era o terreno eu- onde a gente foi destinado à prefeitura, onde seria construído o CRAS. Não lembro se é Campinhos ou se é Simão, porque são bairros bem próximos. São colados, Eu né? lembro que é um bem É. próximo a uma escola, ele vai ser É. construído ali. Então, assim, que é inclusive uma demanda recorrente da população do bairro. E na altura, no ano passado, quando eu sentei com a prefeita Sheila, ela de pronto fez essa indicação. A gente também fez aqui em 2023, eu não sei se vocês vão recordar, a gente participou do Caminhão da Saúde. Lembra que teve Sim, uma caravana da saúde Caravana da Saúde. itinerante? Então, ali também teve a nossa participação. Enfim, em andamento mesmo, eu quero destacar essa questão do CRAS, porque o convênio está bem fresquinho, está em fase de assinatura e foi do início desse ano, inclusive. E que venham muitos projetos, Virão, não é? virão. Deus Não é, proverá. com certeza. Com a parceria com a deputada aqui, não é à toa que nós estamos na terceira maior cidade da Bahia e a cidade mais segura para se viver, né? Pois é. Então, Muitas tudo isso. coisas que a gente passa em Salvador em relação à segurança pública, o povo de Conquista não vislumbra. E, infelizmente, Salvador passa por um momento muito difícil nesse contexto. E a gente, às vezes, sente até aquela invejinha santa de Vitória da Conquista. Verdade. Se é que existe inveja santa, né? Mas tudo bem. Mas agora passou a existir, né, Ramon? Deputada, muito obrigada pela presença da senhora, por compartilhar conosco esse diálogo tão importante aqui sobre política pública, proteção aí das mulheres, fortalecimento ainda, né? A senhora que é uma grande representante e que vem lutando com essa pauta feminina em Brasília, incansavelmente. A senhora é um exemplo aqui para Vitória da Conquista e para toda a Bahia. Sem dúvida. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer que uma das coisas que me trouxe hoje a conquista são as mulheres, né? A participação do evento Todos por Elas. Eu estarei lá no evento daqui a pouquinho, às 18 horas, exatamente pelas mulheres, com as mulheres e para as mulheres. Aí os homens falam assim: fale aí, nós! Fale. E nós, assim, né, Não pastor? estamos abandonando. Por isso que eu achei massa o evento se chamar Todos por Elas, porque é a união dos homens e mulheres, ou seja, todos lutando juntos para proteger e garantir direito de mulheres. Então, Deputada, por isso que eu estou aqui hoje. passaríamos aqui muito mais tempo, porque é muito bom escutar, né, a senhora falar.
Mas quero agradecer a sua presença, né, por ter nos brindado com essa aula hoje aqui né, falando da África, falando de tudo que a senhora passou aí, né? Quero agradecer, se a senhora quiser deixar alguma mensagem aí também aos nossos espectadores. Dizer que eu é que agradeço muito a oportunidade de mais uma vez poder falar com o povo de Vitória da Conquista. Estou sempre à disposição dessa cidade, de todo o seu povo que tanto amo. Mandar um abraço carinhoso para a nossa prefeita Sheila. Um beijo no seu coração, Sheila. E dizer que eu estou à disposição da cidade e o que precisar desta deputada que aqui está, não hesitem em falar comigo, porque eu sou toda conquista. E já quero aproveitar e pedir para a senhora divulgar o seu Instagram, deputada. Meu Instagram é muito simples, é meu nome mesmo, @RogériaSantosOficial. É fácil, fácil, fácil. Você vai ver lá uma menina, opa, menina é demais, né? Mas uma menina que vai passar agora em agosto a se tornar idosa oficial no Brasil. Só quero a minha credencial de estacionamento. Assustado. Porque é tão jovem, né? E falar de credenciais de idosos. Não. E também nunca mais vou ficar em fila grande de supermercado. Isso é muito bom, menino. Mas também só tem isso. Só tem isso, infelizmente. Muito obrigada, gente. É isso aí. Nos encontramos no próximo Panorama Político, sempre trazendo informações, diálogos e boas conversas sobre os temas que fazem a diferença na vida da nossa comunidade. Até a próxima.